Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje. Hoje trarei um conto aqui para vocês. Esse conto é de João Damasceno Filho. O nome é Goi, o pastor e o mendigo. Bora lá? O pastor passava dos limites com o seu jeito severo e o pequenino Goi ficava triste em deixar o seu cachorro Balum sozinho em casa. Ele não gostava de se separar do seu cachorro. O amor do pequeno Goi por Balum era muito bonito. O cachorro era o xodó de seu tio Papim, irmão do falecido senhor Madade. Ele que teria dado o cachorro, logo depois da morte de seu irmão. Ele morava a alguns quarteirões da senhora Darien. Perto, Papim poderia ajudar a senhora Darien a cuidar do garoto com o falecimento do seu pai. Quanto mais o tempo passava, a senhora Darien ficava mais estranha. Estava ficando até certo ponto fanática. Colocava milhares de regras em sua casa, limitando o jovem Goé. Não lhe era permitido mais nada, apenas poder brincar com Balum, pois todo o resto ela dizia ser do diabo. Até certo ponto, Goé gostava de ficar sozinho. Ele achava graça de tudo ser culpa do diabo. Goé não gostava do pastor. Ele estava há pouco tempo na cidade. Tinha sido transferido da cidade do Cabo. Rumores diziam que ele tivera problemas com a finança da antiga igreja. Era inegável que a igreja estava tendo um enorme crescimento com a chegada do pastor. Seus cultos eram fervorosos. Tinha um lado teatral que atraía muitos fiéis. E ele cultivava a alta frequência deles, dizendo que quanto mais fiéis, mais a igreja cresceria. Mas o garotinho enxergava algo de muito errado no pastor. Em um certo culto, o garotinho Goé puxa a barra da saia de sua mãe, dizendo: "Olha, mãe, que sombra é aquela ao lado do pastor?" A mãe não dá muita importância, mas Goé insiste: "Veja, mãe, a sombra do lado do pastor. Que coisa mais estranha." A mãe pede para o garoto se calar, pois igreja não é lugar para conversas. No término do culto, as pessoas vão ao pastor para pedir a sua bênção, que na altura do campeonato era uma espécie já de divindade, aquele pastor, para os ingênuos fiéis. A senhora Darien vai pedir uma oração
E ao chegar diante do pastor, Goé vê que o olhar do mesmo mudou, pois ele sabia que tinha algo de diferente em Goé. Pastor, ore por nós. Sei que o Senhor é um homem de Deus. O pastor colocou a mão direita na cabeça da mãe e, ao tentar colocar a mão no garotinho Goé, o pastor é repreendido. Tire suas mãos de mim, homem impuro. A luz jamais se juntará às trevas. O pastor fica com a sua língua presa, sem poder proferir uma palavra sequer. Mas a mãe de Goé se enfureceu com o garoto. Que isso? Peça desculpas, Goé. Peça as desculpas agora mesmo. Eu sei quem você é. Não deveria estar aqui. A senhora Darien não entende a afronta de Goé. Ela pede perdão ao pastor, puxa o garoto com força pelo braço e vai em direção à saída da igreja. Goé olha para trás e vê o pastor ali encarar. A mãe sai da igreja com seu filho, muito irritada. Esbraveja com o garoto. A irritação da senhora Darien demonstrava que o seu sentimento pelo pastor não parecia ser apenas de ovelha e pastor, parecia algo mais. Na porta da igreja, um mendigo, mal vestido, mal cheiroso, o qual os membros odiavam, o mendigo que se chamava Lemuel. O antigo pastor da igreja sempre tentava expulsá-lo, mas o pobre sempre voltava. Goé vê Lemuel pedindo algumas esmolas dos fiéis que estavam a sair da igreja, mas todos o ignoravam, hostilizavam com palavras de baixo calão. Uma mulher que era a esposa do secretário da igreja enxotava o pobre homem com uma vassoura, tratando-o como se fosse um inseto indesejado. Goé corre dizendo: por que você faz isso com ele? Vocês deveriam estar se aconselhando com ele, não com o homem do altar. Goé estava dizendo sobre a pessoa do pastor e todos ficaram embasbacados com as palavras de Goé. Ele fez questão de se sentar ao lado do mendigo. Por favor, me dê a sua bênção. Mas sua mãe o impediu, lhe dando um tapa na orelha. Goé chorou, como toda criança de 8 anos que apanha da mãe. Mas o mendigo pede para que ele não chore, que logo a senhora Darien entenderia. Ela olhou com grande desprezo para o mendigo, o mesmo olhar da mulher que o enxotava com a vassoura. A senhora Darien vai embora, puxando o garotinho pelo braço. Ela estava muito irritada com o filho e ele apenas repetia: a senhora não viu a sombra dele? A sombra mais bonita que já vi em toda a minha vida. Já em casa, a senhora Darien pede explicações ao filho
Ela queria saber o porquê de tanta raiva com o pastor, que era um homem de Deus. Dona Darien estava cega. Ela não tinha os olhos espirituais de Goé. Assim, não poderia ver o disfarce que era tão evidente. Meu filho, por que se comportou daquela forma na igreja? Você não é assim. Sei que é um garoto educado. Nunca me envergonhou como hoje. Saiba que o pastor é um homem de Deus. Mas neste momento, Goé a interrompe. Não, mãe. Ele não é de Deus. Ele não tem nada de Deus. Como a senhora não vê a sombra dele? A senhora Darien se irrita. Pare com isso. Ele é um homem de Deus, sim. Cale a tua boca. Vou te colocar de castigo. Na verdade, Goé tinha um dom muito específico. Ele via coisas que ninguém mais podia ver. Tudo bem, mamãe. Pode me colocar de castigo, mas eu não posso dizer que aquele seja um homem de Deus. A irritação da senhora Darien foi tão grande que ela colocou o seu filho de castigo. Levou o pobre bruscamente pelo braço até seu quarto, lugar onde ficaria de castigo até o dia seguinte. O pobre Goé começa a pagar o preço por externar o seu dom. Ele conversava com Balum, o único amigo que não lhe contestava. De alguma forma, Balum podia entender os sentimentos do garoto. Na verdade, o dom de Goé era reconhecer as pessoas pela sombra. Sabia ver uma sombra ruim, uma sombra boa e uma sombra, digamos, divina, como a do mendigo Lemuel. No dia seguinte, logo pela manhã, alguém bateu na porta do quarto do pequeno Goé. Era o seu tio Papim. Tio, que saudade! Faz tempo que o senhor não vem me visitar. Sua mãe me procurou. Pediu que eu viesse até aqui. Ela está preocupada com você. Ela me falou que você não está se comportando direito na igreja. Disse que até foi desrespeitoso e intransigente com o novo pastor. O que está acontecendo, Goé? Você sempre foi um garoto tão doce. Goé olha para o tio, na intenção de lhe dizer tudo o que sentia, mas olhou o reflexo da sombra do seu tio e vê que não poderia dizer, e sim dar uma espécie de bronca no seu tio. Por que está fazendo essas coisas feias, tio? Por que está enganando a sua noiva? Ela não merece isso. É uma boa moça. O tio se arrepia, arregala seus olhos, dizendo: do que está falando o Goé? Do que você sabe? Na verdade, o dom de Goé podia mostrar o que o tio estava fazendo. O dom de Goé fazia-o ver que o tio estava traindo sua noiva. Ele conseguia ver muitas outras coisas. Nesse momento, tio Papim se envergonha de estar na presença de seu sobrinho. Dá um beijo no rosto de Goé e diz: Goé, me perdoe
Juro a você que não farei mais essas coisas sujas. Papim desce as escadas e vai procurar por Darien. Falou com ele, Papim? O porquê desse comportamento revolto? O porquê da mudança de humor? Darien, sente-se, por favor. Temos que conversar. Darien não entende o que Papim estava querendo dizer. Darien, você ficou muito pouco tempo casada com meu irmão. Ele morreu logo depois que Goé nasceu. Existem coisas que deveria saber sobre nossa família. Ela fica assustada, mas Papim continua. Não precisa se assustar, pois é um dom que nossa família tem há gerações. Em todas as gerações da família, um homem tem um dom. Mas que tipo de dom? Fui casada com o seu irmão e nunca percebi nada. Ele nunca falou de nada. Isso é só na fase de criança. Mas Goé demorou para demonstrar. Só agora, aos 8 anos, vi que ele é igual ao seu pai. Porém, o aparecimento do dom foi mais tardio. Mas o que é? O que eu faço? Como devo agir com Goé? É simples. Nunca duvide do que ele falar, pois por mais absurdo que seja sua colocação, nunca duvide. Os olhos dele enxergam coisas que não somos capazes de ver. Depois de muitas conversas, Papim vai embora, deixando Darien intrigada. No fundo, ela via também uma certa estranheza em Papim, mas ainda ficou cética ao dom de seu filho. No dia seguinte, pela primeira vez, a senhora Darien resolve não levar Goé ao culto. Ela estava disposta a não ver as evidências. Ela estava em seu coração culpando seu próprio filho. Darien se sentia atraída fisicamente pelo pastor. Logo na entrada, o mendigo Lamuel a abordou. Senhora, 1 minuto, por favor. Mas ela estava vestida de soberba. Seu mendigo sujo! Como pode querer falar comigo? Mal posso chegar perto de você. Tamanho seu mau cheiro. Afaste-se de mim. Mas o mendigo Lemuel diz em voz baixa: o mau cheiro que está em mim agora é seu. Ela não dá importância devida ao mendigo e entra na igreja, se senta junto com os outros fanáticos religiosos. Logo no começo do culto, como se em um passe de mágica, um mau cheiro sobe e cobre toda a igreja. Um cheiro de carne podre, insuportável. E todos na igreja percebem. O culto ficou insuportável. Mas Darien saiu bem rápido da igreja, antes que alguém percebesse alguma coisa, pois o cheiro vinha de seu corpo. Foi uma maldição jogada pelo mendigo. As palavras do mendigo Lemuel se concretizavam. Ela o procura na frente da igreja,
Mas Lamuel não estava mais. Ela foi rapidamente para sua casa. Estava desesperada com o acontecido. Como sempre, achava ser obra do diabo. A vergonha com os olhares nas ruas, o apontar de dedos das pessoas a discriminando pelo mau cheiro, fez com que ela se colocasse no lugar do mendigo. Então ela chorou copiosamente. Ao chegar em casa, ela corre para o filho, sabendo que o garoto Goé poderia dizer algo a respeito. Ela entra no quarto e Goé está deitado. Apenas olhou para ela dizendo: "A senhora se arrepende de ter hostilizado o mendigo?" Claro que sim, não deveria ter menosprezado ele. Sentia sua dor ao voltar para casa, filho. É horrível. Neste momento, todo o mau cheiro se descolou de seu corpo como num passe de mágica. A mesma mágica que fez o cheiro se impregnar. Ela nem se deu conta do feito do seu filho. Não, ela realmente estava cega. Não podia ver as evidências. Ao ver que o cheiro tinha saído do seu corpo, correu para o banheiro para se lavar. Ao sair do banheiro, a mãe volta para o quarto de Goé e, como toda fanática bitolada, consegue inverter os papéis. Aquele mendigo está possuído. Ele é um demônio. Falarei com algumas irmãs para que o pastor tire a coisa ruim do corpo dele. Como pode querer que o mal ajude o bem? A senhora não quer enxergar. Sua sombra, mamãe, ainda não está consumida, mas estará perto disso. Assim, com tais atitudes, as palavras de Goé foram como espinhos na garganta da fanática mãe. Mas naquele dia, Darien não colocaria Goé de castigo. No dia seguinte, Darien, a mãe fanática, quis que Goé a acompanhasse ao culto da igreja. Darien sabia que seria um culto diferente. Seria um culto de expulsar demônios. Ela achava que algo perturbava Goé, mesmo com tantas evidências do bem que ele proferia. E ela preferia se enganar. E assim vão à igreja. No caminho, Goé vai calado, não conversa muito com a sua mãe. E já na frente da igreja, ele avista Lemuel. O garoto dá um aceno de mão para ele. Mas, como esperado, não quero você acenando para esse mendigo sujo, filho. Você tem que congregar com os irmãos da igreja limpos, bem afeiçoados, bonitos, arrumados, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Vou pedir para o pastor expulsá-lo. É melhor não fazer isso, mamãe. Ele será muito útil no dia de hoje. A mãe não entende nada. Na verdade, Goé já sabia que a mãe não entenderia nada, pois só falava besteira.
O pastor, ao ver Goé, faz uma cara de assustado. O medo do pastor era que ele sabia que o garoto ele não podia enganar. E aquele dia especificadamente seria um culto de invenções. O garoto conseguia ver as mentiras nos olhos do pastor. O culto começa e os hinos eram tocados e todos ficavam fervorosos a gritar, a girar, a se espernear. Até a senhora Darien e o filho olhavam aquilo sem saber a real função, mas ficavam sentadinhos no banco. Imagine um garoto de 8 anos no meio de pessoas gritando e rodando. Ele achava tudo muito estranho. Em um determinado momento, uma mulher muda sua postura, dando menção de estar sendo possuída. Era conveniente ser aquele momento, pois era o clímax da histeria. Assim, o pastor poderia entrar em ação. Diante de todos, a mulher cai no chão. Ela começa a se espernear, gritar, como se fosse uma outra pessoa. E o pastor então entra em cena como um super-herói. Desce do altar e fala em tom alto: saia desse corpo que não te pertence. Para dar um realismo, dá até uns tapas no rosto da suposta endemoniada. E depois de incansáveis 30 minutos de suposto espírito ruim sai da moça, o pastor, com o peito estufado e pose de foto de jornal, fala que o demônio não mais atormentava ninguém. Logo em seguida entrou em uma senhora um espírito ruim. Porém, dessa vez era verdade e não encenação. E isto não estava no roteiro do pastor, que vai até a moça morrendo de medo. O pastor procura fazer o mesmo que fez com a outra mulher, mas o espírito ruim o joga longe. O garotinho Goé saiu da sua cadeirinha e foi até onde estava a senhora endemoniada. Todos olham para o garoto. Olham o garoto ir bem lentamente e calmo em meio à histeria. Ele se aproxima e toca o ombro da senhora, e imediatamente o espírito deixa-lhe o corpo. Goé tirou o espírito ruim apenas ao tocar o ombro da mulher. Mas as coisas ainda iam ficar pior, pois outro espírito, muito mais forte, entrou no corpo do próprio pastor. Entrou e já jogou o pastor no chão. Mamãe, chame o mendigo, ele pode ajudar. Por que chamar aquele asqueroso mendigo? Rápido, mamãe. Chame o mendigo, senão o pastor irá morrer. Esse espírito é forte demais para mim. A mãe fica irredutível
a chamar Lemuel. Mas ao ouvir tudo o que Goé tinha dito, uma outra senhora vai até o mendigo e diz que um garotinho está a chamá-lo. Lemuel estava do outro lado da calçada e apenas levantou a sua mão em direção à igreja. Ele nem se levantou. Ao apontar a sua mão em direção à igreja, eis que o espírito ruim foi embora na mesma hora. O garotinho Goé foi até Lemuel para agradecer. Lemuel sabia dos dons de Goé e diz: você mesmo poderia tirar aquele espírito asqueroso. Você não tem noção do quanto você é forte, criança. Parecia que Lemuel e Goé já se conheciam. Seus olhares se cruzavam. Goé, ao voltar, vê que o pastor estava a conversar com uma turma de irmãs da igreja, inclusive com sua mãe. Ele é o demônio em pessoa. O mendigo tem que ser repreendido. E o pastor compartilhava da mesma ideia. Eles queriam fazer mal a Lemuel. Era uma loucura aquilo, pois teria sido Lemuel a vencer o espírito ruim. Queriam transformá-lo na personificação do mal. E como fiéis lunáticos e fanáticos, foram para fora da igreja, na intenção de persuadir Lemuel. Mas quando chegaram na calçada, o mendigo não estava lá. Uma irmã aponta o dedo para Goé dizendo: este garoto também está possuído. Todos vocês viram ele conversar com o demônio, o tal mendigo. A mãe de Goé misteriosamente não esboçou nenhum sentimento para ajudar o filho. Mas a mulher que Goé ajudou a tirar o demônio interferiu. Vocês estão loucas? Você, que espécie de mãe é você? O menino me salvou. E você, pastor de Araque, não vai dizer nada? O menino me ajudou e o mendigo lhe salvou. Eu e você estaríamos mortos se não fosse por eles. Parem de ser fanáticos, parem de fanatismo e olhem as evidências. As irmãs entraram em um grande debate. Darien pega seu filho pelo braço e assim vão embora. Ela não olhava no rosto do garoto e o garoto se manteve calado até chegarem em casa. Quando chegaram em casa, a mãe do garoto pede para que ele se sente no sofá. O garoto, como sempre, obedece. Darien começa a falar com enorme rispidez. Ela não consegue disfarçar a sua raiva. Eu quero que você acabe com esse negócio de ser diferente das outras crianças. Por que você não é igual a elas? Por quê? Diga, filho, vai, me diga. Eu odeio quando você mostra esse seu dom. Eu odeio quando você quer se pôr por cima do pastor. E agora, o que vão falar na igreja? Vão lhe apontar. Eu não queria isso. Queria que você fosse normal.
Não queria eu ter um filho anormal, não queria! Em meio à fala tenebrosa da mãe, Goé apenas olhava a sombra dela refletida no abajur. O garoto se entristecia, pois o dom dele era conhecer as pessoas através de suas sombras. Era algo ruim o que estava na sombra de sua mãe. Lute com ela, mamãe. Não deixe ela fazer isso com você. Será a sua ruína. A cada palavra de Goé, mais raivosa sua mãe ficava. O garotinho diz: não quero brigar, e sobe correndo para o quarto, debaixo de muitos insultos de sua mãe. Na verdade, ao ver a sombra da mãe, ele já podia ver o que iria acontecer. Ele deita na cama chorando, pensa em tudo o que está acontecendo. Como poderia um garotinho de 8 anos ser tão odiado por sua própria mãe? Tudo isso depois das frequências fanáticas à igreja. Sua mãe tinha perdido o chão e o garoto Goé odiava ainda mais aquela igreja. Já de madrugada, Darien, depois de muitos pesadelos, diante de toda aquela inquietação, ela vai ao quarto de Goé. Ela toma uma difícil decisão. Sem querer fazer barulho, abre calmamente a porta do quarto do garoto. Darien está com um travesseiro nas mãos. Se aproxima bem devagar, sem fazer nenhum barulho. Ela puxa rapidamente os lençóis e bota o travesseiro, em menção de sufocar o seu próprio filho. Ela coloca toda a sua força, mostrando a raiva em seu coração. Depois de alguns segundos, tira o travesseiro e toma um susto. O quê? Ele não está. Como poderia saber? Meu Deus, quem o avisou? No lugar de Goé, tinha outro travesseiro. Ela estava sufocando um travesseiro. Ela sai rapidamente do quarto do garoto. Está morrendo de medo. No dia seguinte, ela vai à cozinha bem cedo fazer o café e toma um susto, pois Goé já está lá, a tomar um copo de leite. Ele olhou bem no fundo dos olhos dela e disse: não faça mais aquilo. Ele me falou que da próxima vez terá consequências, mamãe. As palavras de Goé eram como se fossem um punhal a furar o seu coração. O garoto se levanta e vai brincar no jardim. Darien está confusa. Percebe que está sendo movida por um sentimento ruim. Ela tinha tentado matar o seu próprio filho. As coisas tinham saído do controle. Pela primeira vez, ela se pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? Como pude tentar matar o meu próprio filho? Ela sabe que algo errado acontece com sua mente, mas iria procurar a pior pessoa para se aconselhar.
Aquele dia, Goé manteve distância de sua mãe. Na verdade, ele queria preservar a vida dela. Por volta das 18 horas, ela vai ao quarto para chamá-lo para ir ao culto. Mas antes que ela pudesse abrir a sua boca, mamãe, não vou. Não me é permitido entrar lá. Vou ficar em casa. A mãe não se opõe, pois realmente a presença de Goé não seria bem-vinda pelas irmãs da igreja. Ele fica brincando com o Balum, seu cachorrinho de estimação. Ela vai à igreja e conta tudo ao pastor em particular. O pastor disse que tinha que agir logo, ou tudo estaria perdido. E logo depois do culto, Darien levou o pastor para conversar com Goé. Ao chegarem na casa, Darien toma um susto, pois Balum, o cachorro de Goé, estava acuado num canto do jardim. Aquele não era o comportamento do cachorro. Estava com um jeito apavorado. Reação que deixou a senhora Darien preocupada. Tanto o pastor quanto a mãe do garoto entraram bem devagar. A intenção era surpreender o garoto. Eles abrem a porta e a casa estava com as luzes apagadas. Darien estranha, pois ao sair lembra que deixou as luzes acesas. Tanto o pastor quanto ela estava com crucifixos nas mãos, como se Goé fosse uma espécie de vampiro. Darien escutou um barulho no quarto e vão rapidamente até o garoto, mas chegando no quarto percebem que o mesmo estava vazio. Goé não estava a dormir, mas uma coisa estranha. Já passavam-se das 22 horas, mais conhecido como 10 horas da noite. Onde estaria o garoto? Temos que pegar seu filho. Temos que pegá-lo. Senão será tarde demais. Darien concordava com tudo que o pastor falava. Eles ouvem novamente um barulho na sala e saem do quarto rapidamente. Do parapeito da escada, Darien vê Goé sentado no sofá. O olhar do garoto estava diferente. Goé, filho, trouxe o pastor para conversar com você. Por favor, tenha calma. Eu só quero o seu bem. Você sabe disso. Eu lhe avisei, mamãe. Por que você não me ouviu, mamãe? Ela desce as escadas em direção a Goé, mas tropeça nos degraus e cai no chão e quebra o pescoço. O barulho do osso a se partir cria um eco na sala. No meio da sala, em cima do tapete, estava agora Darien, morta, com o pescoço quebrado. Goé ficou na mesma posição, sentado no sofá, olhando a sua querida mãe, morta no chão da sala. O pastor olhou apavorado do alto da escada, mas Goé diz a ele: calma, pastor, não vou matar você. O pastor, cafajeste,
respirou fundo, mostrando o medo que estava sentindo do garoto. Ele estava apavorado. Via que o poder de Goé era muito forte. Eu não vou lhe matar, pastor, mas ele vai. E quando o pastor olhou para trás, viu o mendigo que estava em suas costas. Lemuel o empurrou. O pastor caiu das escadas, tendo o mesmo fim de Darien. O mendigo, sorrindo, diz: bom trabalho, meu garoto. Agora vamos embora. Fim. Texto de João Damasceno Filho. Meus aterrorizados, nem tudo o que parece é. O pastor parecia ser alguém que salvava almas, fazendo um teatro até, para enganar os fiéis, e todos acreditavam, todos o endeusavam, enquanto o mendigo e Goé, que tinham os verdadeiros dons, eram rechaçados e repudiados pelos fanáticos religiosos. Não estou aqui julgando religiões, estou apenas narrando uma história. Mas nos dias, na vida da gente, ocorre muito isso. Julgamos muito as pessoas pela aparência e nem sempre é o correto a fazer. Há muitos lobos em peles de cordeiro em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os círculos sociais, em todas as esferas da sociedade. Por isso é bom mantermos sempre os olhos abertos, não apenas os olhos físicos, mas também os olhos espirituais. Sejamos prudentes para não cairmos em arapucas. Bem, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve no canal. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar o like, o gostei e o joinha. Isso ajuda sim e muito o canal. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas que também gostam e ativem o sininho das notificações para receberem o meu conteúdo assim que o mesmo chegar no YouTube. Isso, como eu disse, ajuda e muito o canal. Mas se alguém aí quiser ajudar o canal monetariamente falando, tem a opção do Superchat, Super Stickers, do Valeu e pode fazer também via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você quiser mandar o seu relato, o seu conto, sua história para que eu narre aqui no canal, o e-mail do canal para fazê-lo é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição do vídeo, também no primeiro comentário. Lembrando que se você não quiser se expor, escreva no relato e eu garanto não só o seu anonimato, como também o anonimato de todos os envolvidos no seu relato. Se você quer que eu conte seu relato em formato de conto, para mim será uma honra, mas me dê permissão também escrevendo no relato. E se você quer que eu conte seu relato, divulgando o seu canal, lhe dando os créditos, enfim, divulgando o seu trabalho, para mim será uma honra fazê-lo. Aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal. Você pode explorar também, além da descrição dos vídeos, as playlists do canal. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel e, consequentemente, me seguir nas outras redes sociais, pois é muito bom estar com vocês, sempre ali, comigo, lado a lado, tete a tete.
Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, página, vlogs que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho, mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados. Obrigado por fazerem parte da minha vida e estarem sempre comigo aqui nessa caminhada maravilhosa que é o YouTube. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!